temos também, junto ao Salão da Sexta, o Instituto de Casal da Sagrada. Só para você entender, né, são duas instituições que juntas visitam, né, ou participam, melhor dizendo, da feira, para trazer para vocês a possibilidade de terem acesso à qualificação em saúde sexual, educação sexual e terapia sexual, e também em sexologia. Então, são instituições que zelam pelo conhecimento científico nessas áreas. Se você tiver dúvidas, você quer se tornar uma sexóloga, né? Você quer, de repente, junto ao seu negócio, você quer também falar de sexo e sexualidade com propriedade. A pessoa vem procurar um produto erótico e sensual, e de repente ela começa a falar da sua vida pessoal. Ela começa a falar da crise que ela está vivendo em seu casamento. Né? E aí você fica ali com o produto na mão, ela fica te olhando e aí como é que faz? Né? Então a gente consegue orientar você sobre isso, orientar como você pode se qualificar nisso. Então, vem conversar com a gente vai estar aqui até o final da feira. E agora, no espaço Abrasex, nós daremos então início à palestra Sexualidade na Gravidez, com ele, o professor Igor Diniz. O professor Igor Diniz, ele é especialista em sexualidade humana, associado à Abrasex, Associação Brasileira dos Profissionais de Saúde, Educação e Terapia Sexual, e professor e coordenador pedagógico também do Instituto Casal da Sagrada. Então, com vocês, uma salva de palmas ao professor Igor Diniz. Obrigado, professor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Um prazer rever alguns costumes agora pessoalmente e ver novos. Acho que a música vai dar mais emoção. Bom, vamos lá então. Escolhi falar com vocês a respeito de sexualidade na gestação, porque muito se esquece da gestante enquanto ainda uma pessoa sexualmente ativa, tá? Pode passar para mim, Evandro, por favor? Então, me apresentando, eu sou biólogo de formação, sou graduado, bacharel e licenciado em ciências biológicas, sou consultor em saúde e educação sexual pelo Instituto Casal Pessarioli, sou especialista em sexualidade humana, professor dos cursos do CTSEX, agora também ajudo na questão pedagógica do Instituto, tá? Então eu proponho para vocês agora um pensamento, né? Evandro, muda para mim de novo, por favor. Como é estar grávida, né? Como é estar gestante? Alguém aqui das mulheres que estão, os homens também, já passaram pela gestação? Não? Então vamos fazer um teste agora. Eu vou passar para vocês um saquinho que tem bexigas. Todo mundo vai pegar uma, encher e colocar embaixo da blusa. Todo mundo pega essa bexiga, enche no tamanho adequado que vocês acham e coloca embaixo da blusa. Evandro. Todo mundo, vai uns 2, 3 minutinhos para todo mundo encher essa bexiga e colocar embaixo da blusa. Ah, já tem nenê? Quem já tem nenê não precisa colocar embaixo. Opa! Nasceu. Pega da colega, acho que a colega pode ajudar. Lembrando que é do tamanho que vocês acharem adequado, né? Pode ser uma gestante de 1 mês, uma gestante de 2 meses, uma gestante de 3 meses, 9 meses. Você tá de quanto tempo, meu amor? De 4 meses, nasceu um outro. Já tá carregando peso demais. Então pronto, ó, temos aqui mais algumas gestantes, mais gente que está esperando ali um filhinho, que daqui 9 meses vai dar o ar da graça.
Então vamos pensar em algumas coisas que acabam circulando, né, que acabam deixando em dúvida como que é essa gestação, né, quais são os mitos, tabus, crenças que cercam toda essa área da gestação. Papai, pode passar para mim, por favor? Então vamos pensar nessa primeira. O pênis, quando penetra a vagina, machuca o bebê? Não, machuca não. Né? Quem aqui já escutou, já fez atendimento de casais onde o homem fala: eu não posso ter relações com a minha esposa, eu vou machucar meu filho, eu vou acabar entortando, vou acabar machucando a coluna dele, a cabeça dele, vai nascer todo deformado. Né? Então ainda tem essa ideia de que ter relações durante a gestação pode machucar o bebê, pode acabar causando deformidades durante o processo de desenvolvimento. Passa de novo, Bebeto, por favor. As contrações do útero no momento do orgasmo podem provocar aborto? Será que é tão intenso assim que provoca aborto? Aliás, será que a contração, será que o orgasmo, ele provoca realmente aborto? Pode passar. Ter relação sexual induz o trabalho de parto. Então, por exemplo, nós temos algumas mamães aqui de poucas semanas, então elas não podem ter relação sexual, que já vai induzir o parto. O parto do quê? Que ainda não está totalmente formado com a informação. Como que vai gerar esse nascimento? Pode ir para o próximo, Evandro. O parto normal altera o canal vaginal e compromete as relações? Será que muda o tamanho do canal? Será que ele era para cima, agora ele está mais virado para a esquerda? Está mais virado para a direita? Não, teve todo mudar. Parto foi normal, meu filho nasceu com 4,8 kg, acabou me abrindo toda, não tem mais como eu ter relação, ele vai acabar machucando. É melhor a gente esperar um tempo, não é bom ter relação depois disso. E aí entra um assunto muito importante, que é o mito que cerca toda a relação sexual da mulher gestante. Não tem como o pênis ele encostar no bebê. Né? Tem toda uma proteção do assoalho pélvico, dentro da formação da placenta. O pênis ele não alcança o colo do útero, ele não vai encostar no bebê. Pode ficar tranquilo que, independente do tamanho do pênis, não vai encostar na cabeça, não vai deixar totalmente deformado, né? Não vai causar nenhuma alteração. As contrações do útero no momento do orgasmo. O orgasmo não tem nenhuma relação com a contração do canal vaginal, ainda mais tratando no desenvolvimento daquele embrião. Não vai provocar aborto. A relação sexual também, ela não induz o parto. E aí entra uma questão bem importante. É o contrário. É indicado que a gestante tenha relações sexuais com frequência, que ajuda na dilatação do canal vaginal, facilitando inclusive o processo do parto. Até porque ela libera uma quantidade grande de hormônio e as dores da compressão, elas acabam sendo mínimas. Não que elas não existam, elas vão existir, mas vão ser com menor frequência do que se não tivesse essa relação. E o parto normal não vai alterar o canal vaginal, não vai ficar mais para a esquerda, para a direita, ele vai voltar depois no formato, no tamanho, da mesma maneira que ele era. Vamos passar, e aí a gente entra, por que tem diversos mitos e tabus a respeito da sexualidade na gestação? Porque a gente coloca essa mulher agora enquanto indivíduo que é sexualmente ativo, que pode sentir prazer e ter prazer, ser desejada, que pode chamar a atenção, ela é excluída totalmente enquanto papel de mulher e ela acaba assumindo o papel de mãe. Então entra em relação a maternidade e a feminilidade daquela mulher. Não é à toa que quando a gente faz a entrevista com os parceiros, o homem não fala mais da minha esposa, a mãe do meu filho. A mãe do meu filho, ela está passando por um processo tão difícil, não dá mais pra gente dormir junto, às vezes ela não consegue ficar perto de mim, porque a mãe do meu filho, espera,
Antes de ser a mãe do seu filho, para ter essa relação de você chamar ela de mãe do seu filho, ela é sua esposa, ela é sua parceira, ela é o seu objeto de desejo, de interesse. Você teve uma relação para ela se tornar a mãe do seu filho. Porque toda essa imagem enquanto mulher, enquanto indivíduo que pode ser, sim, chamar a atenção, é totalmente excluído e dá agora, assume o papel de mãe, né? E aqui a gente acaba se remetendo a uma imagem histórica muito importante, que é a Virgem Maria. Porque a Virgem Maria, a mãe de Jesus, ela engravidou sem ter relação sexual. E a mulher, ela acaba assumindo esse papel de Virgem Maria, de mãe protetora, acolhedora, ela acaba assumindo esse papel sem ser colocado para ela essa escolha. Ela já é imposta de ter esse papel enquanto mãe, né? E aí a gente entra na questão, já que ela é mãe, a Virgem Maria era alguém que saía paquerando os caras? Não, Maria, mãe de Jesus, não era um ser puro, era um ser assexuado. Vamos lembrar que ela engravidou sem ter relação sexual. E essa gestante, ela passa a ter essa mesma conotação. Então, um ser puro, totalmente assexuada. Ai, está grávida, é tão bonita, você está tão linda, está tão fofa. A mulher, quando está grávida, ela não quer só ser linda, ela também quer ser gostosa. Ela também quer que as pessoas olhem para ela, mas não pelo fato dela estar gestando, mas porque ela pode ser, sim, alguém que chama a atenção, que desperta a curiosidade e desejo de outras pessoas. Não pelo fato de estar grávida, mas porque ela quer se mostrar, ela quer ser vista. Mas isso é negado, e isso acaba sendo colocado de lado, porque surge esse papel puro. E aí a gente entra do ideal do que é ser mulher. O que é ser mulher? Qual que é o ideal da feminilidade? Uma mulher só é completa quando ela tem filhos. Uma mulher, ela só é mulher realmente quando ela engravida. Porque uma mulher, ela só é completa quando dá à luz ao seu primogênito. Então, aonde entra esse papel de escolha dessa mulher decidir deixar esse papel feminino de desejo, de tesão e assumir esse papel de mãe? Por que ela tem que ficar só no papel de mãe? Ela não pode ser mulher, esposa, mãe, transar, fazer outras coisas, né? É totalmente negada essa ação para ela poder ainda continuar sexualmente ativa. Fora que quando a gente também traz essa parceria para a conversa, não é só uma questão dessa mulher que se coloca nesse papel de mãe, mas a parceria também fica com medo. A parceria não quer tocar porque não quer machucar o filho, já que não quer machucar o filho, acabam dormindo separados, ou então colocam aqueles travesseiros grandões no meio do casal, que é para ficar mais confortável, para não machucar. Oi, professor. Quando o professor estava falando de Maria, tal como ela engravidou, né? E não teve a participação de José. E agora o professor começou a falar desse distanciamento do casal. Eu fiquei pensando o quanto que isso está formatado em nossas cabeças, sempre que a gente sai da formatação, né? Porque, olha que coisa estranha, engravidou sem, né? Me perdoe, senhor, minha mãe, eu não estou sendo herege, não, aqui é científica, a gente está na ciência agora. Estamos olhando para tudo isso à luz da ciência, senhor, que me deu sabedoria para pensar. Então, olha que interessante tudo isso que você está trazendo, né, como discussão, né? Aí o homem, né, imagina como foi para a cabeça de José, pai de Jesus, o pai terrestre de Jesus, né? Como é que foi maluco, né? Não se aproximou, não engravidou dele, né? E como é que ficou esse vínculo entre o casal, né? Ainda mais prejudicado, né? Sim, exatamente. Na verdade, o homem não é colocado para participar nessa gestação. O homem, ele fica no papel secundário. Ele fica, na verdade, sem papel. Ele é deixado de lado, que é visto a mulher, não é à toa, como tivemos
chás de bebê, chá de revelação não, já são outros 500, mas no chá onde as mulheres acabam ganhando fralda, as roupas, não tem a participação do homem, é só a participação daquela mulher. Então ela gesta isso sozinha, né? Ela passa por esses 9 meses e depois do trabalho de parto também sozinha. A mudança toda, não só física, mas física, fisiológica, emocional, psicológica também, sexual, ela passa sozinha. O homem ele acaba se abstendo disso justamente por não participar dessa gestação. Né? Ele não é visto ainda como alguém que também está gestando, porque o homem também gesta. Né? Na hora que essa moça estourar, ele também vai levar essa mulher no hospital, ele vai ficar na sala de trabalho de parto quando essa criança chorar, ele vai ter que acordar de madrugada, ele vai ter que ajudar também no cuidado na criação desse filho. Mas ele é totalmente negado a isso. E já que ele é negado e a mulher acaba ficando sozinha com esse papel enquanto mantenedora, enquanto mãe, a relação desse casal, esse casal vai se distanciando, não vão ter relações sexuais, vai evitar ao máximo, e a partir disso a gente gera os problemas dentro da relação desse casal. Isso por conta da gestação. Evandro, pode passar, por favor? E a gente entra nessa questão para a mulher. A gestação é um momento delicado para a mulher. Não é só a questão de alteração física, mas também entra como que eu vou cuidar de outro indivíduo se às vezes eu não sei nem cuidar de mim? Como que eu vou deixar de fazer algo que eu quero para fazer algo para um indivíduo, para alguém que às vezes nem sabe que está no mundo ainda? A autoestima dela é totalmente abalada, as transformações físicas elas são visíveis. Então, se alguém usar um top de 38, não vai mais usar um top de 38, a barriga não vai deixar. Se alguém costumava usar uma calça mais justa, essa calça mais justa também não vai entrar. E a gente entra em outro comportamento. Roupa de gestante não deixa a mulher gostosa, ela deixa a mulher fofa. Aqueles macacões, um laço gigantesco na parte de trás, aqueles blusões totalmente folgados, parecendo o professor Helena, ou então que vai fazer algum filme infantil, não deixa a mulher se sentir desejada também olhando no espelho. Acaba negando também, destruindo totalmente a autoestima dessa mulher. Ou seja, sem ela querer, ela vai perdendo o desejo de se arrumar, a vontade de estar bem com ela mesma, porque agora ela está com esse papel de mãe. Diminuindo a autoestima, pensando totalmente nesse vínculo que vai ter daqui 9 meses, onde que fica a vontade de transar? Com todas essas preocupações, vamos lembrar que já está na cabeça, na camiseta do professor Paulo, mesmo não dando para ver por conta da barriga, que 90% é fantasia, 90% é cabeça, só 10% acaba sendo a ficção. Como que essa mulher ela vai ter desejo? Como que essa mulher ela vai conseguir se entregar numa relação sexual se ela não está bem com ela mesma, ela ainda tem diversas outras questões a serem pensadas com cuidado? Não vai ter essa relação, ela não vai conseguir ter uma relação sexual saudável, prazerosa para ela, muito menos se entregar com a parceria. Evandro, pode passar, E a gente entra em algumas transformações. Quando a gente para analisar toda a musculatura, toda a região sexual de uma mulher, sem estar grávida, o assoalho pélvico totalmente relaxado, tendo ali as contrações, a bexiga, o útero, os músculos. A partir do momento que ela começa a gestacionar esse bebê, ele vai ganhando forma, ele vai crescendo dentro do corpo dessa mulher, todos os músculos do assoalho pélvicos, eles ficam totalmente estriados, resistentes, mais fortes. A bexiga, ela acaba ficando mais curta, então a vontade de ir no banheiro é mais frequente. O canal vaginal ele diminui, não significa que se um pênis entrar aqui vai machucar a cabeça do bebê. Então começam as transformações que deixam essa mulher também desconfortável para ter uma relação sexual. E fora isso, pode passar, Ivana, por favor? Nós temos as alterações hormonais. Querendo ou não, aqueles hormônios não vão estar mais preocupados só para o organismo daquela mulher. Eles precisam também se adaptar para esse novo organismo que está sendo formado. Então nós vamos ter HCG que vai fazer a síntese de progesterona, né?
essa progesterona que vai acabar auxiliando tanto no ciclo menstrual como no endométrio, para que esse bebê se desenvolva no útero. O estrógeno, que vai aumentar a dilatação e a frequência de sangue, para que esse sangue circule não só levando oxigênio, nutrientes para o organismo daquela mulher, mas também para a formação do bebê. O hormônio lactogênio, além de auxiliar também na produção do leite, né? Então, das gônadas para a produção do leite, também auxilia na nutrição de glicose para aquele bebê. Então, percebe toda a alteração aqui no primeiro trimestre. Olha a quantidade gigantesca de HCG que essa mulher acaba liberando. Olha a quantidade hormonal que se inicia nos primeiros 3 meses e cresce no segundo trimestre, se mantém estável no terceiro trimestre, para a produção não só, para a manutenção não só do corpo daquela mulher, mas também daquele bebê que tem formação. Juntando tudo isso, pode passar, Leandro? A gente vai ter dificuldade em obter orgasmo. Como que fica o emocional dessa mulher diante dessas transformações físicas e também dessa quantidade de hormônio que uma hora está grande e outra hora é pequena? Dela se entendendo enquanto gestante. Desconforto e dor na penetração, porque ela vai acabar ficando com medo, receosa, de todos aqueles mitos que nós vimos lá no início. Contrações vaginais, então ela vai acabar contraindo a vagina, impedindo que essa penetração aconteça, com medo de machucar, com medo de dar alguma coisa, de talvez sangrar e esse sangue ser por conta de um aborto que ela está sofrendo, ou até mesmo de machucar o bebê. E a falta de lubrificação. E essa falta de lubrificação é justamente porque ela não vai estar envolvida nessa relação sexual. Novamente, como que essa gestante ela está se vendo? Como que isso está sendo trabalhado com ela? A falta de lubrificação não é porque ela não está envolvida na relação sexual. Ela está com a cabeça em outro lugar que não seja ali na hora. Não adianta lubrificante, não adianta dessensibilizante, não adianta nenhum produto se ela não está envolvida na relação sexual. Além de não ter lubrificação, ela também vai ter contração vaginal. Vai dificultar a penetração, vai machucar, e aí sim esse receio, esse temor por desempenho de uma relação sexual vai acabar aumentando cada vez mais. Então não adianta nenhum produto, por melhor que seja, a melhor promessa que ele tenha, se essa mulher não estiver dedicada ali, ela não vai conseguir se sentir confortável nessa relação. E aí a gente entra até numa imagem aqui, bem interessante, que acaba circulando, mas que tem uma problemática bem grande dela, né? Onde tem um bebezinho ali no útero, onde ele fala: mamãe, papai, a brincadeira pode estar boa aí, mas vocês estão balançando demais minha cabezinha. Ops, preciso descansar. E quando esse bebê sabe o que está acontecendo, como que ele sabe que está balançando demais? Como que ele sabe que eles estão brincando? Que brincadeira é essa? Pode passar, já vamos testar. E a gente entra nos períodos, né, dessa gestação. Né? Vamos dividir nos 3 trimestres. Primeiro trimestre, cerca de 70% das mulheres falam de enjoo. Não enjoo só de comida, enjoo de cheiro, principalmente cheiro de parceira. Em vários estudos a gente encontra que elas ficam enojadas do cheiro da parceria. Na minha primeira gestação eu tive tanto enjoo do meu marido, do pai da criança, que ele falou: acho que essa criança não é minha. Maravilhosa. O cheiro do parceiro, ele não é agradável, né? O cheiro do perfume, tem muitos homens que acabam trocando de perfume, mas não é o cheiro da pele mesmo. Vômitos com facilidade, sono excessivo. Por quê? Vocês lembram a imagem que eu mostrei do hormônio? Como que estava no primeiro trimestre lá em cima? Todo o HCG para produzir progesterona, estrógeno, HPL, ou seja, um momento de toda a formação primordial da placenta, de colocar aquele óvulo fecundado no útero para que ele se desenvolva da melhor forma possível, né?
diminuição nas relações sexuais, ambivalência emocional, e aqui a gente tem um problema uma questão, na verdade, muito importante, que nesse primeiro trimestre denuncia que essa mulher transou. Ou seja, ela não é a Virgem Maria, ela está grávida, ela teve que ter transado. E falar isso para a família, para os amigos, não é confortável. Porque para você falar que está grávida, não é a emoção de estar gestacionando, mas sim do, nossa, você transou. Você deu, né? Caramba, gozou dentro, não deu para tirar na hora. Então é isso que denuncia. A gestação denuncia que a mulher transou. Por isso toda essa ambivalência emocional, não só em pensar depois de 9 meses, mas em como eu vou contar isso para minha família, como eu vou contar isso para meu pai, para minha mãe. E a gente entra em outras construções sociais que são, essa mulher ela é casada? Ela namora? Ela não é casada e não namora? Ela tem 1, 2, 3 parcerias? Como que eu vou contar? Como que eu vou contar também pro pai dessa criança? Então envolve diversos outros fatores nesse primeiro trimestre. No segundo trimestre, passado esse medo, esse receio, pode ter um aumento de desejo, né? Um aumento na vontade de ter a relação. Mas lembrando, isso é via de regra? Não. A gente precisa entender todo o contexto social dessa mulher para saber se ela realmente vai voltar a ter desejo, vai conseguir se entregar para essa relação. Grande lubrificação vaginal, mudanças corporais na autoestima. Por quê? No primeiro trimestre ainda não tem aquela alteração da barriguinha, da mama que começa a ganhar volume, do aumento das nádegas. Aqui já no segundo trimestre já começa a aparecer aquele volume, a barriga já começa a ganhar forma, os seios começam a ficar mais doloridos, porque começa a ação do hormônio HPL, então a produção do leite. Ela começa a ficar mais inchada, justamente na formação desse embrião. E no terceiro trimestre, todo o receio que ela tinha no primeiro volta. Por quê? São os 3 meses finais, daqui a pouco eu vou ter que ir para o hospital e eu vou ter que dar a luz, né? Esse parto ele vai ser natural ou ele vai ser cesárea? Se ele for natural, dizem que dói. E não tem o que faz, né? Eu só vou recebendo ali para ter os 10 dedos de lactação, vou ficar enfiando o dedo e tirando o dedo, e em algum momento eu vou ter que ter essa criança. E eu vou ter que levar ela para casa depois que nascer, não vou conseguir deixar ela no hospital. Então a dificuldade na relação volta a ter aqui nesse terceiro trimestre, justamente por conta desse medo de como vai ser o cuidado com essa criança, como que vai ser a relação dela em casa junto com a parceria, como que vai ser os cuidados com essa criança. Pode passar aí, Dani, por favor. Não é, pode passar. E aí entra uma questão, não existe certo e errado, não existe um código onde a gente vai conseguir dizer para aquela gestante o que pode ou não pode ser feito. Na dúvida, sempre na dúvida, escute o que ela tem para falar. Muitas, na verdade, só querem falar, só querem resgatar a autoestima delas, porque não estão conseguindo se ver enquanto mulheres, não estão conseguindo se sentir desejadas, não estão conseguindo se ver bonitas, não estão conseguindo se ver muitas vezes, se tocar. Acabam esquecendo que antes de serem mães, futuras mães, são mulheres que choram, são mulheres que riem, são mulheres que se masturbam, são mulheres que transam, são mulheres que desejam estar bonitas, que querem que as pessoas vejam que elas estão bonitas. Então, na dúvida, sempre escuta. E nas relações sexuais, né? Nem toda posição é confortável para essa mulher. Né? Tem posições, e dependendo ainda mais dessa gestação, de como é, que entra outra questão que precisamos conversar, que a gestação, todo mundo embeleza ela, coloca como sendo algo bonito, ai, é tão lindo estar grávida, mas nem toda mulher se sente confortável estando grávida. Tem mulher que fica inchada, tem mulher que calça 35, no meio da gestação está calçando 40 e só entra o chinelo de tão inchado que ficou o pé. Tem mulher que
fica enjoada a gestação inteira, tem mulher que perde cabelo fica mais fino, outras ficam mais grossos. Então é entender todos esses fatores dessa gestação, é dar literalmente ouvidos para essa mulher. E nas relações sexuais existem posições que facilitam para que essa relação aconteça. Então, normalmente, com o homem sentado e ela em cima, qual que é o bacana dessa posição? Quem tem o controle na penetração é ela. Então, ela que controla o movimento, o que é confortável para ela, seja de costas ou seja de frente. Ela que tem um controle nessa posição. Então ela não corre o risco de, nossa, ele está indo muito rápido, ele está indo com força, está me machucando, vai machucar. Não, o controle é ela. Para o sexo oral, se ela ficar encostada na cama, além de relaxar o peso da barriga, também descansar a coluna, a parceria tem um contato maior, uma visualização maior da vulva e consegue ali também fazer o sexo oral. Em pé, com ela apoiada, a parceria tem um controle, mas ela consegue na hora ali controlar a quantidade, né, da penetração, né, até quão fundo ou curto aquilo vai, né. Ela deitada também, e a parceria por cima, para conseguir relaxar a coluna e não fazer aquele peso. Então existem diversas outras maneiras que é possível com que essa mulher tenha relação sexual e que seja prazerosa e confortável, tanto para ela quanto para a parceria. Lembrando, a única questão que muda é que ela está gestando. Esse embrião não tem noção nenhuma de que está ali dentro. O fato dessa mulher estar gestando não significa que ela não é mais um indivíduo sexualmente ativo. E ela pode ser sim sexualmente ativa. Pode passar a mão. Eu tinha pouco tempo, mas eu acho que o que eu queria falar mais é de que a mulher gestante ela também pode ser sensual, ela também pode ser sexual. Existem diversos ensaios de grávida que colocam ela numa posição fofa, mas por que não fazer um ensaio onde ela pode estar gestando e sendo gostosa também? Né? Precisamos normalizar que mulheres gestantes, para estarem gestantes, precisaram transar e elas ainda transam. Elas não são somente mães de família, elas também são pessoas que gostam de sexo. E acho que é isso, gente. Essas são as minhas redes sociais. Se tiver alguma pergunta, estou à disposição. Obrigado. Só um instante, professor Igor, que vai receber uma singela lembrança desse momento onde você fez a diferença aqui no nosso espaço, no espaço Abrasex, com muita informação e orientação, entregue em mãos pela professora Graça. Segura um pouquinho aqui, por favor. Ele merece! Ele merece! Boa, professor! Muito obrigado por vocês que participaram aqui conosco desse momento. Agora a próxima é às 19 horas. Às 19 horas nós vamos falar de como surgem os problemas sexuais. Quem estará aqui apresentando esse tema, nada mais, nada menos do que o professor Paulo. Professor Paulo.